tornou-se. Amém? E lá em Ezequiel 47, lá não começa assim, ó. O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava para frente para este lado. A água corria por baixo e saía do sul do templo ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora do portão, que dá para o leste. Um riacho saía do lado do sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza, para o leste. Ele me fazia atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Então até aí ele foi medindo e a água chegou no tornozelo dele, ou seja, uma profundidade segura, onde a gente não se afoga, né? Mas aí o homem falou, não, peraí, não é só isso não, tem mais. Aí ele falou, vem mais para frente que... Aí na segunda ele mediu 500 metros a mais e a água subiu até os joelhos. Mais 500 metros e a água chegou à minha cintura. Finalmente mediu mais 500 metros no rio e era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Até que profundidade nós temos ido? Até que profundidade você tem ido nesse rio? O quanto você tem buscado, o quanto você tem se entregado ao propósito do Evangelho? Esse rio ele é representado pelo rio que sai lá, que fluía do templo, e ele representava a presença de Deus. E eu pergunto para vocês, o quanto vocês têm mergulhado, até quanto vocês têm submergido na presença de Deus? Até quanto você tem se entregue ao que realmente importa, como essa mulher que ficou 50 anos, se ela não vivia na presença de Deus, eu não sei onde ela vivia, porque renunciar a vida por 50 anos em prol de um ministério, em prol de pessoas que ela nem conhecia, eram índios, pessoas lá de uma aldeia que ela falou, não, o propósito é esse. A vontade de Deus é que todos se salvem. Para eles se salvar, eles têm que conhecer a palavra de Deus. Para eles conhecerem a palavra de Deus, eu preciso traduzir a Bíblia para eles entenderem a palavra de Deus. E para isso eu preciso renunciar à minha vida, porque eu sou uma linguista, né, Moisés? Eu sou uma linguista. Depois pesquise, cara, eu não conhecia. É uma profissão, Moisés? Isso aí. Eu não conhecia essa profissão. Daí eu fui pesquisar, que fascinante que é. Que fascinante. Tem um missionário lá que ele participou da tradução da Bíblia para a linguagem dos indígenas lá, e ele lendo, cara, como que é, Lucas? Né? Não vou fazer, né? E ele se entregou a isso. Então, quanto você tem se entregado aos propósitos de Deus? O quanto você tem mergulhado nos propósitos de Deus? O que você tem feito em prol ao reino? Saído da sua casa, tomado um banho, vestido a sua melhor roupa, passado o seu melhor perfume, vindo aqui esquentar o assento dessas cadeiras? É isso que você acha que é servir ao reino? Terminou o culto, pego a minha humilde carcassinha, entro no meu carro bom, vou para minha casa e pronto, a minha parte eu fiz? Desculpa, se é essa profundidade que você está vivendo, você não está vivendo, você está sobrevivendo. Porque quem vive sem um propósito, quem vive sem uma missão, só sobrevive, meu irmão. Não vive de verdade. Eu costumo dizer para os meninos da casa que eu falo assim, nós não viemos a essa terra só para comer arroz e feijão. Se fosse só isso, seria muito fácil, mas a gente não veio para isso. Eu costumo dizer
dizer que lá, aquele centro de tratamento, ele não é uma igreja, não é uma casa qualquer, ele é um centro de treinamento de soldados. A gente tem alguns soldados feridos que tiveram algumas baixas na guerra e precisam se recuperar. E eles foram colocados naquele lugar para se recuperar. Mas eles não vão sair daquele lugar recuperados e voltar para a sua vida normal. Eu cobro isso deles. Você vai fazer o mesmo que estão fazendo por você para as pessoas, porque a criação está gemendo pela nossa manifestação. Você tem manifestado o seu chamado, você tem mergulhado nesse rio, você tem se disposto a servir. Lá em Salmo 42, 1 e 2 diz assim: assim como a corça deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar em tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, ó Deus vivo. Quando poderei ir adorar a tua presença? Choro dia e noite, as lágrimas são o meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perguntando: onde está o seu Deus? Você sabe onde está o seu Deus? Você tem clamado assim como a corça: Deus, eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Se você tem feito isso, amém, é essa a nossa missão, é esse o nosso objetivo. Mas não é só essa a nossa missão e não é só o nosso objetivo. A gente vive vendo na Bíblia, lendo na Bíblia que a voz de Deus é como o som de muitas águas. Vem Deus, me enche, me enche. A gente acabou de ver lá em Ezequiel sobre as águas nos joelhos. O quanto você está submerso nessas águas? O quanto você tem mergulhado? Porque se você tiver mergulhado intensamente, você só vai se preocupar com o seu chamado. Agora, se você não tiver submerso nessa água, você, a hora que tiver, preciso ir lá na igreja arrumar as cadeiras. Se você não tiver submerso na água, você vai falar: não, mas pera aí, domingo passado eu já arrumei. O Fabião só fica sentadinho lá tocando guitarra, por que ele não arruma as cadeiras? O Dino só fica vendendo carro, compra a turma lá e de vez em quando vem e toca uma bateria. Por que ele não arruma as cadeiras? Quarta-feira, foi ontem quarta-feira? Né? Nós fomos em Sorocaba arrecadar alimento para casa. E na outra vez, uma pessoa que foi comigo, ela ficou o tempo todo falando: estamos aqui, mas tem todo o pessoal da igreja que era para estar aqui. Só a gente que está aqui, tudo que precisa é a gente que faz. Se você ainda tem esse pensamento de que ao invés de você olhar para o que você tem que fazer, você está preocupado se o irmão está fazendo ou não, amigo, você não está profundo o suficiente, porque você ainda está escutando borbulhos, você ainda está escutando ruídos. Porque se você estiver realmente submerso nessas águas que são Cristo, as águas que vêm do trono, assim como falou aqui, ela representa o Espírito Santo, ela representa Deus. Nada vai tirar a sua atenção, nada vai tirar o seu foco do seu objetivo, do seu ministério. Se você entendeu isso, que a voz de Deus é como o som de muitas águas, cara, você só vai ouvir a voz de Deus. Eu acho que todos aqui já chegaram perto de uma cachoeira. Quando você está a 1 quilômetro da cachoeira, você escuta a cachoeira? Não, né? À medida que você vai se aproximando, que você vai chegando mais perto, aí você vai ouvindo um pouquinho da cachoeira. Aí você já está enxergando a água. Aí o barulho da cachoeira aumenta. Aí você entra ali naquele riacho onde a cachoeira está, e está com a água pela cintura. E você está ouvindo a cachoeira, mas a sua sogra está do seu lado falando com você: não era para a gente ter vindo. Você está gastando dinheiro à toa com essa viagem. Você ainda está ouvindo sua sogra, amém, Maísa? Desculpa.
Desculpa, amor, não posso perder a oportunidade de fazer a piada. Mas à medida que você se aproxima dessa cachoeira, o barulho da cachoeira é maior. Quando você está aqui de frente para a cachoeira, alguém conversa com você do seu lado, você escuta muito pouco o que essa pessoa está falando com você, e o barulho da cachoeira é ensurdecedor. E até aí a água está no nosso ombro. Aí lá em Ezequiel fala que tem águas mais profundas, que é só nadando que a gente consegue atravessar. E é a mesma coisa da cachoeira. Você está de frente da cachoeira, você ainda escuta os burburos, os bochichos, alguém falando que você não é bom, alguém falando que você não conhece, alguém falando que você é uma decepção. Mas não é isso que Deus fala de você. E a palavra de Deus diz que a voz de Deus é como o som de muitas águas. E você está de frente para a cachoeira, mas você ainda escuta as pessoas se desanimando, falando coisas que você não quer ouvir. Mas quando você entra embaixo da cachoeira, você só escuta a cachoeira. Quando você entra debaixo da autoridade de Deus, debaixo do poder de Deus, debaixo dos sonhos de Deus, entendam bem quando eu falo sonhos de Deus, porque muitas vezes você vai ter que renunciar ao seu sonho. Quando você renunciar ao seu sonho, é porque você entendeu que essas coisas são transitórias, essas coisas são passageiras. Lá em Mateus 9, do 35 ao 38, quem quiser acompanhar aí, está dizendo assim, ó: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve compaixão delas, porque andavam cansadas, desgarradas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos são os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da colheita, que mande obreiros para a sua colheita. Rogai, pois, ao Senhor da colheita, para que mande obreiros para a sua colheita. Você tem mergulhado, você tem entendido a voz de Deus, você sabe o que Deus quer da sua vida, além de comer arroz e feijão, além de sentar nessa cadeirinha branca aí, esquentando esse assento? Por muito tempo eu não sabia, por muito tempo eu não entendia, e eu corri atrás. Eu corri atrás dos meus desejos, dos meus sonhos. E daí a minha mulher, como testemunha, eu vivi uma vida frustrada. Eu sou formado em Direito, eu tirei meu Cresce, já fui empresário, tive restaurante, já fui vendedor de doce, eu só não me prostituí, viu, gente? Mas eu já fiz de tudo atrás de prosperidade, atrás dos meus sonhos, atrás dos meus objetivos. E eu vivi uma vida rasa. Eu até às vezes tinha um carro bom que eu podia ir em algum lugar que eu queria. Vivi alguns momentos bons, mas eu vivi uma vida limitada, uma vida frustrada. E recentemente, em meio a tanta agonia, tanto desespero, tanta ansiedade, eu cheguei e falei: Má, não quero mais correr atrás do que eu quero. Não está dando certo, está muito frustrante, está muito pesado. Eu corro, alguma coisa dá errado, eu desanimo, eu nunca chego onde eu quero chegar, nunca alcanço o objetivo que eu quero. E estava aí o segredo, o que eu quero. Eu nunca tinha parado e falado: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça?
como o Senhor quer que eu te sirva? Qual é a tua vontade para a minha vida? E eu falei, Má, acho que estava na varanda de casa. Eu falei, Má, eu vou fazer isso, eu vou entregar na mão de Deus. Eu falei, Deus, olha, a partir de hoje eu não vou correr atrás dos meus sonhos, do que eu quero. O que tiver de acontecer vai acontecer. Eu quero que o Senhor mostre para mim aonde o Senhor quer que eu esteja, o que o Senhor quer que eu faça, a forma como o Senhor quer que eu viva. E fiz essa oração na varanda de casa. E passou alguns dias, e alguns dias, e eu cheguei em casa assim cansado. A Maísa acho que estava dentro mexendo alguma coisa na cozinha, e eu do lado de fora, aí dá acesso pela janela, né? Aí eu falei, Má do céu, eu estou muito cansado. Essa semana eu passei a semana inteira lá na casa resolvendo problemas, dando aconselhamento, correndo atrás de recursos para suprir as necessidades lá da casa. Eu estou cansado, Má, e eu não sei como eu cheguei aqui. Ela olhou para minha cara e ela riu. Ela falou, você não sabe como você chegou aí. Você pediu. A partir do momento que eu falei que eu queria a vontade de Deus na minha vida, a vontade de Deus começou a acontecer na minha vida. A minha irmã postiça ali, a Jamaica, ela chegou e aí, tá bem? Eu falei, tô, mas tô cansado. Só que é uma canseira boa. É uma canseira que me move, é uma canseira que me motiva. Eu amo estar cansado em prol do reino de Deus. É um cansaço satisfatório. E esse cansaço ele me faz lembrar dos frutos do Espírito. Quem aqui, frutos não, né? Fruto. Quem aqui já ouviu falar do fruto do Espírito? Eu achava que eu entendia um pouco sobre o fruto do Espírito, até conhecer o Abner, e o Abner vir ministrar minha vida acerca disso. A primeira coisa que ele perguntou foi assim: você sabe qual é a função do fruto? Eu falei, lógico que eu sei, isso aí eu aprendi na escola. Qual é? Se alimentar, a árvore dá fruto para a gente se alimentar. Ele falou, que bobo que você é. Eu falei, como assim? Não é isso. Eu falei, se não é a função do fruto nos alimentar, qual é a função então que eu não sei? Isso aí é novidade para mim. E nesse dia eu aprendi que o fruto do Espírito não é para nós. O Abner ele até falou assim, ele falou, cara, se fosse só isso, eu seria muito burro. Alguém já ouviu o Abner falar isso? Ele falou que se fosse só isso, Deus seria muito burro. Porque a partir do momento que a gente se converte e a gente renuncia ao nosso pecado, Ele poderia tirar a nossa vida dali. Já era, se o objetivo era que a gente se salvasse, acabou as chances da gente errar e pecar de novo. Então Deus é muito burro, por que Ele não mata ali? Porque não é esse o propósito. A vontade de Deus não é que eu me salve, é que todos se salvem. E o fruto ele serve para trazer vida, para multiplicar a vida. Então quando você aceita Cristo e entende que esse rio traz vida, você se enche de Deus, você se enche do fruto do Espírito. E o fruto, ele serve basicamente para a reprodução. Quando você recebe o Espírito Santo e você não muda o tratamento com a sua esposa, quando você não muda o tratamento com os seus amigos, você tem que rever os seus conceitos e ver se realmente você recebeu o fruto do Espírito. Porque é igual uma árvore. O fruto ele é viçoso, ele é cheiroso. O passarinho vai e se alimenta, ele serve para se alimentar, mas não é esse o propósito. Aquela semente, quando o passarinho se alimenta, ele vai e leva, derruba em algum lugar, e aquela árvore nasce em outro lugar, e a espécie vai se reproduzindo, vai aumentando. Assim é o Espírito Santo nas nossas vidas. O fruto do Espírito ele serve para quê? Não para você, mas para as pessoas que vivem ao seu redor. Há pouco tempo atrás foi pregado nesse púlpito aqui acerca de Jesus, e foi feita uma pergunta que mexeu muito comigo. A pergunta foi assim: aonde Jesus se assentaria? Com quem Jesus se assentaria?
Eu vou me sentar com o irmão aqui, o Fabião, que o Fabião ele é técnico em computadores, ele tem um carro legal, é uma pessoa culta. Cara, o Fabião é uma benção. O Fabião me dá um gás sempre que eu ouço ele cantando ou falando de Deus. Então o Fabião não precisa de mim. O Fabião já entendeu. Agora tem alguém na rua da sua casa, tem alguém no seu trabalho, tem alguém na sua escola, que você olha assim e você fala assim, aquele ali é um caso perdido. Não é um caso perdido, é com ele que você tem que sentar. É o que foi pregado nesse púlpito aqui. Jesus, ele sentava com os doentes, ele sentava com os impuros. Esse é o objetivo. O fruto do Espírito, ele entra nos nossos corações, ele traz amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, não só para a gente, mas para que as pessoas que estão ao nosso redor também usufruam deste fruto. A vontade de Deus é que todos se salvem. O que você tem feito para a salvação do seu próximo? Você tem se preocupado com a salvação do seu próximo? Mas eu não consigo. Eu não sou bom para falar. Eu não sou bom para dar uma palavra. Eu não sou bom. Sirva com a sua vida. Sirva com o seu exemplo. Eu não consigo. Segura a corda para alguém. Cara, eu escutei esse termo no seminário. Eu fiquei, cara, que máximo que é isso? Diz que tinha uma velhinha que ela tinha 70 e poucos anos e ela adorava missão. Ela falou, não, missão. E o sonho dela era viver missão e ela não conseguia viver. Mas todo mês ela ajudava com R$25 o projeto dos missionários. E ela ajudava com orgulho. E quando chegava aquele envelope para os missionários, eles também ficavam felizes com orgulho. Por quê? Ela estava segurando a corda para alguém. Porque enquanto tem alguém lá descendo o poço para cavar o poço para que saia água, para que essa água sirva para saciar a sede desse mundo, tem alguém ali segurando a corda. Então, se você não é bom de dicção, se não é bom para falar, para pregar, abençoe algum projeto. Tem os meninos da casa, se não quer abençoar esse projeto, abençoe algum projeto missionário, abençoe igrejas. Não se limite a sentar em uma cadeira confortável e viver simplesmente a sua vida. Viva uma vida com um propósito. Mergulhe nesse rio de água sobrenatural. Para de olhar para os outros irmãos e olha para você e fala, o que eu tenho feito? Quando você entender que a vontade de Deus, os sonhos de Deus só vão ser realizados através da sua vida, o reino de Deus vai se estabelecer nessa terra. Sirva de alguma forma, faça, entenda o propósito. Eu não estou dizendo que a partir de hoje eu não vou correr atrás de prosperidade, eu não vou correr atrás de educação. Não é isso. Você tem que correr atrás disso, mas o nosso foco principal, assim como dizia Paulo, é o reino de Deus, gente. Essas outras coisas são transitórias, são passageiras, elas vão acabar. Daqui 80 anos vai ter alguém morando na sua casa. Daqui 150 anos vai ter alguém usando o material que foi reciclado no seu carro, que você tanto admira, que você tanto cuida. Mas e a sua salvação, como vai estar? E a salvação do seu próximo, como vai estar? Esse é o objetivo, esse é o foco. Sinta a dor pela salvação do seu próximo. Entregue a sua vida à salvação do seu próximo. Talvez você esteja olhando para a minha cara e falando, o que esse gordão está falando aí, tanta besteira? Se é besteira para você, amém, mas é uma verdade que está na Bíblia. Tem muita ovelha sem pastor e você pode ser o pastor dessa ovelha. Tem muita seara ali, tem muita colheita para ser colhida e você pode ser o ceifeiro, mas você está preferindo reclamar, viver uma vida rasa. Seja mais profundo do que Cristo ensina na palavra dele. E ele ensina o que? Continue o que eu comecei. Ele só pede isso. Não é necessário você renunciar ao resto. Eu costumo dizer que todas essas coisas são bônus. Deus é tão bom que Ele nos permite cuidar dos nossos filhos que são dele. Ele permite a gente ter o nosso patrimônio que vem dele.
Assim como eu comecei falando, até a vontade de adorar vem dele, quem dirá as outras coisas? Então, se tudo vem dele, a vontade dele tem que ser a prioridade nas nossas vidas. Incline a sua cabeça, como diz o hábito, não se distraia, e leve o seu pensamento a Deus e peça: Senhor, muda a minha história, Pai. Faça, Senhor, com que eu entenda o meu propósito, Pai. Faça, Senhor, com que eu entenda qual é o meu chamado, para que eu vim a esta terra, Senhor, para que eu sirvo, Senhor, para ser mais claro. Senhor, coloca nas nossas mentes, Senhor, objetivos que vêm do Teu coração, ó Pai. Coloca na nossa mente, Senhor, sonhos que vêm do Teu coração, pois a Tua palavra diz que o Senhor sonhou conosco, o Senhor tem uma história traçada para cada um de nós, mas o Senhor é tão bom, Senhor, que o Senhor nos deu escolha, Pai, de segui-las ou não. Mas hoje nós escolhemos segui-las, Pai. Então vem, Senhor, nos dá estratégia, nos ensina, nos capacita, Pai, nos torna sensíveis, ó Senhor, à Tua voz, Senhor, para que possamos entender o que o Senhor quer da gente, Senhor Jesus. Glória a Deus. Que a partir desta noite, Pai, a partir deste momento, nós venhamos viver, Senhor, um novo ciclo na nossa vida, Pai. Um ciclo de serviço, um ciclo de entrega, Senhor, um ciclo de profundidade, Pai. Nós não queremos ser mais rasos, Senhor, queremos estar mais profundos, queremos estar submersos na Tua vontade, Pai. Vem, Senhor, preencha, Senhor, todo espaço vago, Senhor, nos nossos corações, aquilo que tinha, Senhor, lugar, Senhor, para coisas que nos afastam de Ti, Pai, aqueles lugares obscuros, ó Senhor, que nos tiram da Tua presença, Pai. Limpa, Senhor, e faz morada, Senhor. Nos dá um objetivo de vida, Senhor, nos torna, Senhor, pessoas mais capazes, Senhor, com vontade de Te servir de verdade, Pai. E que todas essas coisas, esses bônus, ó Senhor, que nós vivemos sejam, Senhor, simplesmente secundários na nossa vida, Pai. Que nós possamos, ó Senhor, Te servir, Pai, em espírito e em verdade, Senhor. É o que eu Te peço, Senhor. E eu quero, Senhor, viver, Senhor, isso como uma verdade absoluta, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém.